convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo contra ti para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu já disse que tem que aplaudir a palavra de Deus. Tudo bem. Vocês aplaudem até o Gugu, que aplaudiu a palavra de Deus. Pois bem, Jesus está falando com os discípulos, Evangelho de Mateus, tá? O que ele está dizendo serve para hoje, para qualquer hora, qualquer momento. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente. Quer dizer, a vingança. Quer dizer, o que fizerem comigo na hora, eu retribuo. Vingança. Ninguém tem o direito de agir por vingança. Nosso Senhor está se colocando contra a vingança, porque era uma lei do antigo Israel. Lá eles tinham briga de família, como hoje tem no Ceará. Lá eram os clãs, as tribos. Então, se alguém de uma tribo matava alguém de outra tribo, eles pegavam a pessoa que morreu, a família do morto, e ia vingar o sangue. Isso acontecia no Antigo Testamento. No Ceará até hoje tem, né? Briga aí de clã. E nosso Senhor está se colocando contra, olho por olho e dente por dente. Não enfrenteis quem é malvado. Mas no sentido, presta atenção, não pode pegar assim tudo ao pé da letra não, né? No sentido da vingança. Mas da justiça você pode ir atrás, não pode é da vingança. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda, também com discernimento, porque quando Nosso Senhor teve no Sinédrio que deram um tapa nele, ele respondeu, ficou calado não. Ele disse: se eu falei errado, mostre em quê. Se eu falei certo, por que me bates? Ele não bateu no sujeito, mas ele respondeu. Então é com discernimento isso aqui. Se alguém quiser abrir um processo contra ti, para levar a tua túnica, dá também um manto, com discernimento. Tudo aqui tem que ser com discernimento, não pode ser ao pé da letra. O sentido é nunca se vingar, nunca guardar rancor e perdoar. Aí você não pode mesmo guardar rancor não. Não pode não. Nem pode se vingar. Mas lutar por justiça pode. Ninguém é obrigado a aguentar tudo não. Se tem direito, pode lutar por justiça. Sem vingança. Sem violência. Dá a quem te pedir, não vires as costas a quem te pede emprestado. Também com discernimento. Se a pessoa você está vendo que está todo o tempo pedindo. Aqui, por exemplo, a gente dá a cesta básica, que ninguém sabe como é que é a situação. E porque também não tem dinheiro para dar para todo mundo. Então é bom aplicar as palavras de Deus com discernimento, porque é o que mais falta ao povo de Deus, é discernimento. Né? É o que mais falta, é bom ter uma vida de oração com discernimento.
Portanto, duas coisas: não guarde rancor, isso aí é verdade, e não se vingue, também é verdade. Mas justiça pode pedir e pode ir atrás. Eu quero ficar na primeira leitura também, porque é muito interessante. Paulo fala da vida dele, do sofrimento dele. Às vezes a gente pensa que tem muito sofrimento. Vamos ver Paulo aqui. Como colaboradores de Cristo, nós os exortamos, é uma exortação. Aí ele vai exortar. A gente não gosta de ser exortado não, né? Mas Paulo fazia muito isso. O Papa, quando escreve, às vezes ele escreve uma exortação, está exortando todo o povo de Deus, porque era comum entre os apóstolos exortar o povo de Deus. Aqui Paulo está exortando a não receberdes em vão a graça de Deus. O que é que eu estou fazendo com a graça de Deus? Eu venho ao comum, confesso, adoro e depois vou pecar. Faço isso não. Não recebe em vão a graça de Deus, né? Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Esse momento atual, que é um momento de muita dificuldade na igreja e fora da igreja, muita anarquia, indefinição, uma grande indefinição, né? Vacina, não vacina, isso, aquilo, ninguém sabe direito qual é o caminho. E a doença continua, né? Passa, volta, passa, volta. Uma grande definição, Paulo está dizendo: no momento favorável eu te ouvi. Deus está escutando o clamor do povo, mas o clamor do povo que está gritando para ele, está se convertendo, e não o clamor do povo que não quer saber dele. E nós que estamos na igreja, ao menos nós temos que rezar por aqueles que não estão na igreja, para que se convertam e se salvem. Porque não é que a gente quer que só a gente se salve, não, porque todos, mas tem que se converter. E a gente não vê o mundo se converter, pelo contrário. A quantidade de carro que tinha na rua hoje, o povo está voltando a viver como se tudo estivesse normal. Não está normal, é bom acordar. Continua a mesma situação, e pode voltar a outra crise, ou pior, fecha tudo de novo. Que não deve fechar a igreja, né? Que não tem sentido fechar a igreja e jogar bola, e o futebol pode, a igreja não pode. Mas o povo está vivendo como se tivesse tudo normal já, e não está normal. Aí aparece de novo outra doença, quer dizer, a mesma doença, terceiro surto aí ficam tudo doido. É porque não obedece. Ontem as praias lotadas aí, ninguém respeitando nada. E como é que pode? Aí morre. Importante, a questão não é nem morrer não, é morrer fora da graça de Deus, né? Que aí nós temos que rezar. Primeiro nós temos que lutar para a gente ficar na graça de Deus, que é o que o Paulo está dizendo. E não usar essa graça em vão, não receber em vão a graça. E segundo, rezar para quem não está na graça e está morrendo, né? Então rezar por eles muito. No dia da salvação eu te socorri. Então Deus, eu acho que a argoela desse menino daqui no morro é mais alta que a argoela dos outros, porque quando eles gritam todo mundo escuta. Por que vocês me gostam de gritar aqui? O que é? Eu não sei o que é na hora da missa, né? Eles têm um cibite na goela. No dia da salvação eu te socorri. Deus nos salva no dia da salvação, né? É porque as famílias não educam os meninos, né? Hoje em dia não pode nem falar nada, deixa me gritar, berrar. Ah, meu Deus, a família não educa mais. No dia da salvação eu te socorri. Aí ele vai entrar no sofrimento dele. Vai dizer que agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação. Todo dia é dia de salvação, se eu me converter. Eu tenho falado disso há muito tempo, sempre eu falo. Se eu me converter hoje, se eu lutar contra o pecado hoje, vou ser salvo. Se não, não vou ser. Salvação não é brincadeira. Primeira coisa, não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo. Cuidado com os escândalos. Hoje em dia é muito frequente, dentro e fora da igreja. Cuidado com os escândalos, tá? Em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. Nós somos ministros de Deus, ordenado ou não, somos ministros de Deus. E cuidado com o escândalo, por quê? Para que o nosso ministério não seja desacreditado. Então, cuidado, se afaste dos escândalos. É a exortação que ele está fazendo. Com muita paciência, compadre aí,
ter paciência, mas mais paciência do que eu tenho é difícil, né? Em tribulações, agora ele vai falar o que ele passou. Tribulação existe, vai existir sempre a tribulação, nem tudo vai ser 100% não, o mundão aí vai ser contra nós. Necessidade, ele passou necessidade, eu estou passando necessidade, ok, Paulo também passou, né? Aqui a gente procura minorar a necessidade com a cesta básica, com a quentinha, agora com o pão. Estamos ajeitando a questão da eletricidade aí para distribuir o pão, tá? Em angústia, eu estou sentindo angústia, Paulo também sentiu. Todo aquele que busca Deus com sinceridade sente angústia, porque Satanás se revolta contra nós. Em açoite, Paulo foi açoitado, prenderam ele e açoitaram, chicote. Em prisão, ele foi preso. Em tumulto, se envolveu em confusão porque anunciou o evangelho e não queriam escutar. Em fadiga, ele se cansou muito. Em insônia, eu estou com insônia, Paulo também teve. Noite sem dormir, fugindo. Em jejum, em castidade. O mundo velho hoje não quer saber de castidade, pois a castidade é o dom de Deus. Como é que eu falo tantas vezes aqui? Ser casto. A castidade é para todo mundo, para quem é casado, ser fiel. A castidade do casado é ser fiel. E quem não é casado, ser casto. Castidade no olhar, castidade no dizer, castidade no falar, castidade no vestir, castidade de tudo. E o mundão não quer saber de castidade, pelo contrário. É a pílula do dia seguinte, do dia anterior, daqui a 10 dias, inventam tudo, tudo isso é aborto. Tudo isso é aborto. Porque o mundo é egoísta, só pensa em si. E cada vez mais pegando jovens com essas coisas. Tá? Quando Paulo fala de que castidade, a igreja fala de que castidade. É só para padre, não, para todo mundo. Solteiro ou casado. Compreensão, longanimidade, ou seja, sofrer com paciência. Bondade no Espírito Santo, em amor sincero, palavra verdadeira. Isso aqui eu falo tanto, falar a verdade. Nosso Senhor é a verdade, não se esconder, não tem medo de dizer a verdade. E nós temos medo de falar a verdade? Fale a verdade. Essa Copa América aí é uma desgraça para o Brasil, estou falando a verdade, só para ganhar dinheiro e o povo adoecer. Fale a verdade, tenha medo não. Medo de quê? É só dinheiro que entra lá no cofre desse povo. Depois roubo, corrupção, é só o que tem no Brasil. Só tem roubo e corrupção e o povo passando fome. No poder de Deus, Paulo, porque ele era sincero, nele agiu o poder de Deus. Em palavras verdadeiras já disse, armas da justiça, como eu falei, pode usar a justiça, não se vingar, mas justiça sim. E se fizer alguma coisa contra você, coisas ruins e más, peça a justiça de Deus, peça que Deus faça justiça. Se não quiser buscar a justiça humana, clame a justiça divina, porque Ele responde. Ofensivas e defensivas, se defenda, mas lute por essa justiça também. Cristão não é peixe morto não, tem que lutar. Em honra e desonra, quantas vezes ele foi desonrado, caluniado, maltratado? Abra um processo contra a calúnia, é processo. Em má ou boa fama, difamaram ele, considerado sedutor, até isso, né? Acusado de sedução. Sedução de quê? Ele estava anunciando o evangelho, sendo porém veraz, verdadeiro, como desconhecido, ele é tratado como desconhecido, muitos não conheciam ele, sendo porém bem conhecidos, como mortos, ele foi tido como morto na pregação do evangelho. Embora vivamos, como castigado, foi castigado, mas não mortos, como aflito, ele foi afligido, mas sempre alegre. Se alegre na aflição. Está sendo perseguido, bichinho? Estou. Pois se alegre. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus, Mateus 5, de 1 a 11, bem-aventurança. Nosso Senhor promete, não promete
gozo eterno aqui na terra, não. A alegria eterna é depois daqui. Aqui é muita luta. Mas o católico tem que lutar. Como pobres, mas enriquecendo muitos. Como quem nada possui, mas tudo possuindo. Então, você está em depressão, está triste, pois leia a primeira leitura, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 6, de 1 a 10. Aí você vai ver o que Paulo passou. Tudo isso aqui nos dá um alento, né? A gente não vai passar por tudo isso, talvez. E se passar, se alegrar, porque está no caminho certo. Quando o demônio se coloca contra a gente, é uma grande alegria, porque a gente está no caminho certo. Quando está tudo dando certo, desconfie. Desconfie que você está fazendo alguma coisa errada. Mas se você está orando, comungando, confessando, adorando, rezando, ajudando os outros, e está vindo tribulação, ótimo. É sinal que você está no caminho de Deus. Se o demônio está contra você, recebi esses dias a mensagem do Padre Pio, é porque você está no caminho certo. Se alegre, irmão. Se alegre na sua miséria, se alegre na sua necessidade, se alegre na sua provação, se alegre na sua tribulação, se alegre nisso. Se alegre. Agora, quando tudo começa a dar muito certo, desconfie, né? Sempre manter a direção da conversão, de buscar Deus, oração, comunhão, confissão, adoração. O meu sonho é tornar essa igreja uma adoração perpétua, né? Manhã, tarde e noite. Ou essa, ou o santuário aí que Deus vai fazer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.